O maior parceiro mirim da Marvel, um dos personagens mais importantes da editora e que praticamente ninguém lembra ou sequer conhece. Alguém que, direta e indiretamente, foi responsável pela criação de heróis e até de equipes inteiras. Esse é Rick Jones. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Richard Milhouse Jones, ou só Rick Jones, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez na revista The Incredible Hulk número 1 de 1962. E ele é basicamente o responsável pela transformação de Bruce Banner em Hulk. Rick Jones é um adolescente órfão, de espírito rebelde, que foi desafiado pelos amigos a invadir uma base militar no Novo México. E ele aceitou o desafio e seguiu até o local. O que ele não sabia é que lá estava sendo realizado o teste da bomba Gama criada por Bruce Banner. Quando o Dr. Banner percebeu a presença do garoto no campo de testes, ele correu para tirar o adolescente de lá. Bruce Banner jogou Rick numa trincheira, o salvando, mas o doutor acabou sendo atingido pela explosão que originou o incrível Hulk. Se sentindo culpado e em débito com o doutor, Rick Jones ficou do seu lado sendo amigo tanto de Bruce Banner quanto do Hulk, ou o mais próximo possível de um amigo que o monstro permitia. Com o tempo, Rick se sentiu inútil num mundo cheio de monstros, militares e até alienígenas. Então ele decidiu se alistar no exército, mas como tinha só 16 anos, ele passou a vagar por aí até encontrar alguns amigos da sua idade e ter a ideia de formar alguma coisa juntos, surgindo assim a Brigada Juvenil. O grupo era composto só por adolescentes e usando rádios amadores, eles criaram uma rede de informação pelos Estados Unidos para inicialmente ajudar o Hulk. Quando Loki, o deus da trapaça, manipulou o Hulk para ele parecer uma ameaça digna de ser detida pelo Thor, a Brigada Juvenil, ainda liderada por Rick Jones, tentou intervir mandando um alerta via rádio na intenção de contactar o Quarteto Fantástico. Mas Loki desviou a comunicação para atrair só o Thor. Só que não foi só o Deus do Trovão que acabou recebendo esse pedido, mas também o Homem-Formiga, a Vespa e o Homem de Ferro. E depois de um confronto inicial, os heróis descobriram a manipulação de Loki derrotando o vilão e decidiram continuar juntos como um grupo, um pouco conhecido hoje em dia, chamado de Os Vingadores. Ou seja, a criação da equipe dos maiores heróis da Terra foi indiretamente feita por Rick Jones. Mas, sempre furioso, o Hulk abandonou a equipe rapidamente. E Rick ficou ao lado dos Vingadores dessa vez, chegando até a se tornar um membro honorário. Assim, quando eles encontraram o Capitão América logo na edição 4 da revista dos Vingadores, Rick logo se tornou um grande amigo do herói, porque o próprio Capitão via em Rick um reflexo do seu antigo parceiro Bucky Barnes, considerado morto nessa época. E talvez até por isso, para protegê-lo, assim como não pôde fazer com o Bucky original, o Capitão América não deixava Rick usar um uniforme e se tornar um herói oficialmente. Por isso, o garoto abandona os Vingadores e retoma a sua parceria com o Hulk em 1965. Mas durante um confronto entre Hulk, militares e o Capitão América, o Golias Esmeralda acidentalmente atinge Rick Jones. Com isso, o Capitão acolhe o garoto na mansão dos Vingadores, e ali Rick encontra um velho uniforme de Bucky Barnes e o veste. Então dessa vez, o Capitão, mesmo que relutante, aceita treinar o garoto e Rick Jones se torna um novo parceiro mirim do Capitão América em 1969. Só que essa parceria dura pouco, porque talvez pelo medo de perder outro parceiro, o Capitão se torna super protetor. E num conflito onde o Caveira Vermelha troca de corpo com o Capitão, Rick se sente humilhado e rejeitado pelo herói, que estava na verdade sendo possuído pelo vilão. E assim ele vai embora, deixando seu uniforme de Bucky para trás. Vagando por aí mais uma vez, o garoto é atraído por um holograma do Capitão América até um laboratório secreto onde encontra um par de braceletes. Acontece que esses braceletes eram objetos de incrível poder. Esses eram os Nega Braceletes.
Esse artefato permite que Rick, ao bater um bracelete contra o outro, troque de lugar com o herói alienígena Kree Mar-Vel, o Capitão Marvel original, que estava preso na zona negativa nesse período. A partir daí, os dois passam a dividir a existência numa parceria inusitada, porque para um ficar livre na Terra, o outro precisava passar um tempo preso na zona negativa. Rick e Mar-Vel passaram algum tempo assim, tendo vidas divididas. Por isso, buscavam um jeito de se separar. E isso acontece algumas vezes, mas por vários motivos eles voltavam a ter que dividir essa existência. Por exemplo, durante a Guerra Kree-Skrull de 1971, Rick e Mar-Vel se separam usando um portal do Quarteto Fantástico para a Zona Negativa. Mas acabam se envolvendo junto dos Vingadores no clímax do conflito de milhares de anos entre a raça alienígena Kree e Skrull. E no fim dessa guerra, a inteligência suprema Kree libera temporariamente um poder chamado Força do Destino em Rick Jones. Um potencial da raça humana que só deveria ser alcançado muito tempo no futuro. Com esse poder, Rick acaba com a guerra, mas quase morre no processo. E para salvá-lo, Mar-Vel mais uma vez aceita dividir a existência com ele. Os dois só se separam definitivamente quando Mar-Vel consegue uma réplica dos Nega Braceletes em 1977. Mesmo assim, Rick Jones e Mar-Vel continuaram como grandes amigos, onde o garoto o acompanhava em algumas aventuras e estava lá ao seu lado quando o Capitão Marvel morre de câncer. Tentando ajudar o Hulk mais uma vez, em 1982, Rick usa uma máquina de raios gama na intenção dele próprio se tornar outra versão do Golias Esmeralda. Mas ao invés disso, Rick acaba apenas recebendo uma alta dose de radiação que o deixa com câncer no sangue. Doente, no hospital, o local é atacado por alienígenas Spectros em 1984. E mesmo doente, Rick passa a ajudar mais um super-herói a partir desse momento, o Cavaleiro Espacial Ron. Depois que Ron finalmente cumpre a sua missão de livrar a Terra dos Espectros, ele deixa o planeta. E Rick continua vivendo com os amigos que fez nesse período, mas nessa época aconteciam os eventos das Guerras Secretas 2. E eles recebem a visita do Beyonder, que com o seu imenso poder, cura Rick do seu câncer. Mais uma vez, voltando a conviver com o Hulk, Rick Jones acaba sendo jogado pelo General Ross num banho químico que tinha sido preparado para estabilizar o Hulk, que na época tinha suas personalidades separadas entre o médico e o monstro. E graças a isso, Rick se transforma num novo Hulk. Mas um ano depois, o processo é revertido graças a Samuel Sterns, que transfere essa radiação de Rick para si próprio, voltando a ser o vilão conhecido como Líder. Em 1990, Rick Jones seguiu uma carreira de artista, de cantor. Escreveu uma autobiografia e iniciou um relacionamento com Marlo Chandler, chegando a se casar em 1994. Parecia um período de paz para o personagem. Isso até 1997, quando o Hulk é transformado num dos Cavaleiros do Apocalipse, o Guerra. E dominado mentalmente pelo vilão, o monstro golpeia Rick, que fica paraplégico. Para piorar a situação, em 1998, Rick Jones começa a sofrer de uma misteriosa doença que desestabiliza sua biologia, e nem os mais inteligentes cientistas do mundo descobrem o que é. Até que na saga Vingadores Eternamente, é descoberto que se trata da Força do Destino, o poder que Rick usou para terminar com a Guerra Kree-Skrull. Isso os leva em busca da Inteligência Suprema Kree, que foi quem despertou isso em Rick Jones antes. Mas a trama leva o personagem numa guerra pelo fluxo do tempo entre Imortus e Kang o Conquistador. E essa batalha fica conhecida como a Guerra do Destino. Nessa batalha, vários Vingadores de épocas diferentes são convocados, incluindo Janice Vell, o novo Capitão Marvel, filho do original Mar-Vel. E no fim dos conflitos, assim como acontecia com o original, Rick Jones passa a dividir a existência com um novo Capitão Marvel, trocando de lugares ao bater os Nega Braceletes. Mas agora, em vez de ser enviado para a Zona Negativa, eles são enviados para o Microverso.
Os dois ficam assim até 2004, quando são separados pela entidade cósmica Eulodi. Um ano depois, Rick usa o dinheiro que ganhou com seu livro para financiar um grupo de apoio a heróis adolescentes aposentados, os Excelsiors. Em 2008, Rick Jones é manipulado pelo grupo de supervilões A Inteligência, que o transformam num novo monstro Gama, o Bomba A. Inicialmente, Rick é controlado, mas com o tempo volta à sanidade, porém mantendo esse poder e atuando como o Bomba A. Mas logo depois, o Hulk decide que isso foi longe demais e desenvolve uma cura para todas as criaturas afetadas por raios Gama. E mesmo contra sua vontade, Rick Jones é o primeiro a ser curado em 2014, onde perde todos esses poderes. Só que isso teve um efeito colateral. A capacidade de aprendizado de Rick foi amplificada. Assim, ele se dedica à tecnologia e computação, e Rick Jones se torna um hacker, passando a trabalhar com o Capitão América Sam Wilson em 2016. O problema é que um ano depois acontece o Império Secreto, onde Steve Rogers, o Capitão América, é alterado pelo Cubo Cósmico, se tornando um vilão, integrante da Hydra. E uma das suas vítimas é Rick Jones, que acaba sendo morto pelo antigo companheiro, executado como traidor enquanto gritava "Avante Vingadores". Mas como de costume, morte nos quadrinhos nunca é para sempre. Em 2019 descobrimos que seres afetados pela radiação gama são possivelmente imortais. Ou seja, Rick Jones é trazido de volta. De primeiro momento, ele é controlado e depois resgatado pelo Hulk. E mesmo traumatizado por toda essa experiência, Rick Jones aos poucos vai recuperando a sua personalidade e ficando com uma aparência próxima do normal, ao mesmo tempo em que demonstra novas habilidades Gama. O problema é que atualmente em 2020 tivemos a revelação que na verdade é o vilão líder quem está habitando o corpo de Rick Jones desde a sua ressurreição, manipulando o garoto e todos à sua volta. Rick Jones originalmente não tem superpoderes, mas depende muito da época que a gente está falando. Ele foi treinado em artes marciais pelo próprio Capitão América. Com o tempo, ele recebeu algumas habilidades momentâneas, como foi o caso quando manifestou a força do destino, quando se transformou num Hulk alternativo ou quando se tornou o Bomba A, por exemplo. A sua inteligência e conhecimento de tecnologia foram mantidos até hoje, e atualmente, depois da sua ressurreição, ele vem desenvolvendo novos poderes como voo e super força. Fora dos quadrinhos, o personagem já apareceu em várias animações, sendo alguns exemplos como Marvel Super Heroes, The Incredible Hulk, Iron Man Armored Adventures e Hulk and the Agents of Smash. Nos jogos, ele já surgiu em vários, sendo alguns como em The Incredible Hulk, Marvel Avengers Alliance e Lego Marvel Super Heroes. E em live action, ele deveria ter aparecido nos filmes do Hulk de 2003 e de 2008. Mas foi retirado dos dois. Rick Jones basicamente esteve em vários momentos importantes da história da Marvel. No começo, servindo como um reflexo do leitor, um jovem que andava lado a lado com os maiores heróis da Terra. Praticamente, é o responsável pela criação do Hulk e dos Vingadores. Já foi Bucky, já foi ajudante do próprio Capitão Marvel. Então é muito provável que na história dos quadrinhos, ninguém foi parceiro de tantos heróis quanto Rick Jones. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história de Rick Jones. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.